até o fim. Amém. Ave Maria, Cheia cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Virgem Maria, nós consagramos a Ti nessa manhã os nossos ouvidos, nossa percepção, nossa cognição, nosso coração, Mãe. Faz-nos bons ouvintes da palavra do Teu Filho, como a Senhora o foi. Faz-nos obedientes à vontade de Deus e que nos detalhes de tudo que for falado aqui, Maria, nós consigamos perceber os apelos da graça de Deus, os pedidos que Deus nos faz para que correspondamos com generosidade aos apelos interiores, à vontade dEle para a nossa conversão, para a nossa santificação, para uma vida de mais penitência, de mais inteireza em Deus. Roga por nós, Mãe. Precisamos de Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Filho querido, filha amada, como o Padre já disse, nós vamos lá para o livro de Ruth hoje. Quem está com a tradução da Bíblia da CNBB, como eu a estou usando, eu pedi já para o GC, o pessoal do Master, que trabalha aqui conosco, gerar o capítulo 1, porque eu não vou ler todo o capítulo 1, mas como é uma história, né? O livro de Ruth, assim como o livro de Esther, é uma novela, né, bíblica. O estilo, gênero literário, geralmente a gente chama de novela bíblica. Então, todo o capítulo, quase para você, eu vou dizer de tudo que aconteceu, deixa aqui a sugestão fantástica de acabando aqui o sorrindo, quando você tiver um tempinho, pegue, são 4 capítulos só, leia todo o livro de Ruth, está aqui no Antigo Testamento. Se você está com a tradução da CNBB, é duro que varia de impressão para impressão, mas a tradução que eu estou está na página 294. Eu não gosto de dizer página, porque as edições que vão sendo impressas, com algumas correções, notas de rodapé novas, às vezes mudam o número da página, né? Mas a que eu estou é página 294. Você conhece a história de Ruth? Já ouviu falar? Muito bonita. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher da Bíblia que revela uma sabedoria muito singular. Mas Ruth também não é a única mulher virtuosa aqui desse contexto. Noemi, a sua sogra, também. Então o padre vai ler do capítulo 1, versículo do 1 ao 5, depois versículo de 8 a 9, depois versículo do 15 ao 18. Eu vou dizendo para você. No tempo em que governavam os juízes, houve uma grande fome no país. E um senhor de Belém de Judá partiu como migrante para os campos de Moabe. Foi para outro país. Migrou com a mulher e os 2 filhos. Ele se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os 2 filhos chamavam Maalon e Quelion. E eram efrateus de Belém de Judá, cidade de Davi. Chegaram os campos de Moabe e aí ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficaram só ela e os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era da outra Ruth. Ficaram morando nesse lugar cerca de 10 anos. Morreram também os 2 filhos, Malaom e Quelion. A mulher ficou só, sem filhos e sem marido. Vamos agora para o versículo 8, aqui do capítulo 1. Noemi disse às 2 noras: Ide-vos embora, volte cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos faça tanta bondade, como fizestes com os falecidos, e também comigo. Queira o Senhor que encontreis um lar, cada uma com sua família. Agora eu vou para o versículo 15, para evitar os detalhes que não sejam necessários, uma vez que o capítulo é grande. Noemi disse-lhe: Olha, Noemi tinha pedido para as 2 noras voltarem, né, para suas terras, para suas casas, porque elas não eram mais casadas com os filhos. E, diante disso, Orfa voltou, mas olha o que Noemi respondeu. Olha o que Ruth respondeu a Noemi, versículo 15. Noemi disse-lhe: Olha que tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também, na companhia da tua cunhada. Ruth, porém, disse: Não insistas comigo, para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores eu irei,
e onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer, aí quero ser sepultada. Que o Senhor me cumule de castigos, se não só a morte, se não for só a morte a nos separar uma da outra. Vendo que a nora estava inteiramente decidida a acompanhá-la, Noemi não se opôs e não insistiu mais. Agora vamos para o versículo 21 e 22. Ainda no capítulo 1. Na fartura... Aliás, vou pegar do versículo 19 para explicar um pouquinho melhor. Aqui eu vou ter que voltar um pouquinho, desculpa. As duas puseram-se a caminho de Belém. Quando chegaram, a cidade inteira vibrou por causa delas. Diziam, essa aí não é Noemi? Ela, porém, respondia, não me chameis mais de Noemi, que quer dizer doçura, suavidade. Dai-me o nome de Mara, que quer dizer amargura, né, no aramaico antigo, pois o poderoso me amargurou demais. O Senhor me humilhou. Se o Senhor me humilhou, se o poderoso me... desculpa, versículo 21, vou voltar. Na fartura fui-me embora e o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Por que me chamais Noemi doçura, se o Senhor me humilhou, se o poderoso me fez sofrer? Foi assim que Noemi, acompanhada da moabita Ruth, sua nora, voltou dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita de cevada. Olha, não tire conclusões precipitadas. O padre vai explicar cada um dos detalhes desse texto, que é fantástico. Agora, o padre vai falar hoje da virtude da resiliência, que é presente em muitas mulheres, que é um patrimônio também, eu vejo, da feminilidade, sabe? Claro que todos nós somos chamados a vivê-la, mas esse texto nos apresenta dois exemplos fantásticos de resiliência. Eu vou explicar depois o que é resiliência, esse conceito, né? Para quem não sabe, mas já introduzo dizendo que resiliência é essa capacidade de suportar o sofrimento, de se readaptar diante das mudanças, dos reveses da vida. Resiliência é essa capacidade de permanecer de pé quando vem o sofrimento. Essa palavra vem do latim resiliens, que significava o seguinte, o movimento na física, por exemplo, de uma chapa de ferro, quando ela é dobrada, ela dobra, mas ela volta para a sua posição natural sem se quebrar. Resiliens do latim. Já na psicologia significa essa capacidade de estar de pé diante da tormenta, de suportar o sofrimento, de tolerar a dor. Não é que a gente não vai sentir, não vai chorar, não é isso. Mas é depois que a vida te enverga, te dobra, te quebra, você volta ao lugar, não é? Isso que é resiliência. Na física tem essa propriedade, né, de um objeto, como eu disse, que perde na sua morfologia, na sua forma, é afetado, né? E depois volta ao normal, tem essa elasticidade. E na vida espiritual é mais do que na física, porque a física é o objeto que é dobrado, né? E vou dobrar um papel que é mais fácil. É dobrado, mas depois de ser dobrado volta ao normal. Só que na vida espiritual é mais do que isso, porque na vida espiritual, quando as provações te dobram, te quebram, você não volta ao normal do mesmo tamanho, você volta ao normal maior, mais forte, mais virtuoso, mais sábio, mais cheio de fé, mais amigo de Deus, mais purificado do que não é bom. Então, resiliência, esse conceito que está muito na moda quando o assunto é estímulo, né? Estímulo, tem muita gente que fala da resiliência e tal, mas esse é um conceito profundamente bíblico, profundamente. Muitas vezes na Bíblia, Deus nos pediu para suportar, para sermos resilientes, sabe? Mesmo quando a vida nos dobra, né? Como eu disse, é como o bambu, né? O vento vem, dobra o bambu chega lá no chão quando é uma ventania, mas ele não quebra, ele volta, não é? Existem algumas aves que conseguem ter essa elasticidade, algumas plantas, né? Agora, a planta muito estática, muito firmada, vem o vento e derruba, vem o vento e arranca, mas o bambu ele se dobra sem se quebrar. É isso que é resiliência. A definição da física eu já dei, definição espiritual também eu já estou dando, é crescer a partir da dor, é estar firme em Deus mesmo diante da vida, é saber recomeçar tendo os olhos fixos em Deus, é saber atravessar um momento de deserto sem desanimar, tendo momentos um ou outro de desânimo, faz parte, mas sem entregar os pontos.
Resiliência é isso, essa capacidade, em suma, de sair da adversidade, de lidar com a adversidade, de readaptar-se, de recomeçar, de saber se recuperar. É a capacidade de lidar bem com a dor. Resiliência é a capacidade de você suportar os sofrimentos e perdas da vida, mas sem perder a ternura, sem perder que eles roubem o teu coração, sem permitir, que eles roubem o teu coração, que eles roubem a tua sensibilidade feminina. É você passar pelo sofrimento sem permitir que eles te amarguem. E aqui eu já explico, quando Noemi pediu para mudar o nome dela, gente, isso é uma outra cultura, tá? A gente tem que entender o texto dentro do contexto, porque um texto fora do contexto vira pretexto, né? A gente tem que tomar cuidado, porque para o judeu ele era muito disso, o nome tinha muito significado. E naquela época, se atribuía, antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, Deus era visto pelas pessoas como a única fonte operativa na vida. Deus era visto como a fonte do bem e do mal. Você está entendendo? Porque não tinha uma compreensão, não tinha uma teologia, Jesus não tinha vindo ainda, né? Eles estavam aprendendo, eles estavam caminhando com Deus. E a revelação é gradativa, né? Pouco a pouco Deus foi enviando um profeta, enviando outro, até chegar ensinando como que ele era, como que o coração dele funcionava, até chegar no cume da revelação em Jesus Cristo, quando Jesus veio. Deus se fez homem, né? Mas então quando Noemi fala, o Senhor me humilhou, é uma maneira dela dizer, olha, eu estou sofrendo, olha, a vida foi mal comigo. Porque eles acreditavam que Deus era a única fonte de poder, sabe? A única fonte de poder. Mas não era isso, não era que Deus tinha castigado, são situações humanas, né, gente? São situações humanas, quem está vivo um dia morre, quem está saudável um dia fica doente, pandemias sempre aconteceram na história, por exemplo, falando do nosso contexto, né? E é interessante que elas acontecem, as últimas 3 ou 4, em cada 100 anos, se você for olhar. Aconteceu em 1920, 1820 e agora 2020, né? Interessante, para mim isso não significa nada, mas só para trazer essa informação. Sempre aconteceram, são coisas humanas. Olha, um dia eu li algo que me chamou muita atenção, que você querer uma humanidade perfeita é o mesmo de você querer uma roda quadrada, porque a roda não é quadrada, a roda é redonda. E nós não somos criadores, nós somos criaturas. Se a humanidade fosse perfeita, nós seríamos um monte de deuses andando por aí. Mas nós não somos deuses, nós somos criaturas finitas. Caminhamos para uma infinitude, para a eternidade, né? A escatologia nos ensina isso, que é a doutrina dentro do cristianismo que estuda, né? O final, o céu, o inferno, o purgatório, a ressurreição. Caminhamos para uma infinitude, mas estamos aqui nesse tempo. Somos finitos. Então não existe roda quadrada, como não existe criatura humana perfeita e infinita. Não. Nós somos imperfeitos e finitos, sabe? Então o que aconteceu com Ruth e com Noemi foram coisas da vida, tristes, mas acontecem, né? Acontecem com as pessoas. Então, era uma maneira do judeu expressar o seu sofrimento. Não é que ela estava amargurada e que ela tinha desistido. Se ela tivesse desistido, ela não tinha voltado para a terra dela, ela não tinha permanecido fiel a Deus, ela não tinha instruído a nora dela como ela instruiu, que eu já vou explicar daqui a pouco, sabe? Era uma maneira dela expressar a dor. O judeu se expressava assim. Mas não é que ela tinha deixado a amargura entrar no seu coração e desistido da vida, não. Se ela tivesse desistido, ela tinha entregado os pontos e ficado lá em Moab. Não, ela voltou para a terra, ela atravessou um país inteiro em pé, a pé, melhor dizendo, né? E em pé também. Sabe, ela recomeçou a vida. Então, não pare nisso. Então, a resiliência, em suma, é isso. É você enfrentar o deserto sem deixar o deserto entrar dentro de você. Entrar em você, melhor dizendo, né? Sem deixar que o sofrimento te faça perder o amor, a esperança, a fé. Sem deixar que o sofrimento abafe a sua sensibilidade linda feminina, sua ternura. Então vamos entender a história dessas duas. Eu expliquei o que é resiliência, que fica mais fácil. Que elas são um exemplo de resiliência. Gente, olhemos em primeiro lugar para Noemi, a sogra de Ruth. Eu acho bonito, fantástico uma história de uma nora e de uma sogra que deu tão certo assim, né, que foram tão companheiras. Noemi casou-se com Elimeleque. Lembremos-nos que era uma sociedade, infelizmente, mas era machista, que a mulher não tinha tanto relevo, tanto valor. Uma viúva era vista socialmente como alguém amaldiçoada por Deus, era a mentalidade que se tinha, até Jesus vir. Achava-se que a doença era vontade de Deus, era fruto de um pecado. Nem sempre é, né? Não é um mistério do sofrimento humano, da finitude da gente, né? Somos seres humanos, criaturas, não criadores. Enfim, e veio uma grande fome em Belém, onde ela morava. Então
Então ela e o marido se mudaram, para Moabe, que é depois do Mar Morto, um pouquinho ali onde hoje mais ou menos é a Jordânia, um pouquinho até para baixo, né? Se não me falha a memória. E se mudaram para lá para trabalhar, foram imigrantes por causa de questões econômicas, tinham que sustentar os filhos, muita gente vive isso, né? No mundo hoje. Chegando lá, começaram a trabalhar, tal. Os 2 filhos se casaram com 2 moabitas, e só para você entender o contexto, isso era proibido pela lei. Então isso causou uma dor muito grande no coração de Noemi, com certeza, e do seu pai, do seu marido, né, do pai dos filhos, Elimeleque, porque era suposto de um judeu casar com uma judia, né? Só que eles estavam lá, foi acontecendo, então ela era imigrante, teve que testemunhar o casamento misto dos filhos, porque Ruth e Orfa, elas eram de outro povo, elas adoravam outros deuses, eles eram politeístas, tinham várias divindades pagãs, não adoravam o Deus vivo, único, verdadeiro. Mas a docilidade dessas meninas que foram criadas em outra cultura, mas que se submeteram ao Deus verdadeiro, ao Senhor Javé, né? Ao Deus de Ruth, ao Deus dos judeus. Só que depois de um tempo, gente, morre o Elimeleque e Noemi, a sogra de Ruth, fica viúva. Naquela época, ficar viúva era tipo assim, se não tivesse um homem para trabalhar para você, infelizmente era assim, né? Você não tinha o que comer, né? Depois, morreram os 2 filhos dela. Ela ficou viúva, sem filhos, sem netos, com 2 noras desamparadas, pobre, imigrante, humilhada socialmente, porque todo mundo vê essa situação como uma humilhação. Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus fala tanto para que se cuide do órfão e da viúva. Porque não existiam leis trabalhistas como hoje, não existia seguro-desemprego, né? Não existia várias coisas, então eles ficavam à margem, né? Imagina a situação. Ela desesperada falou para as noras, né? Então vocês vão embora agora, acabou. Porque eu não tenho filho mais para dar para vocês, porque naquela época, infelizmente, mais uma vez eu digo, era uma cultura machista, no Oriente Médio, muitos séculos atrás, a mulher era vista como digna pelo homem que ela tinha, né? Infelizmente, era assim. Então, Noemi as dispensou. Orfa relutou um pouco, mas foi embora, voltou para sua casa. Mas olha só a nobreza do coração de Noemi, uma pagã, disse, eu não vou embora. Aquela declaração linda que eu li aqui nos versículos 16 e 17. Onde você dormir, eu vou dormir. Teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Onde você for enterrada, eu quero ser enterrada. Onde você pernoitar, eu quero pernoitar. E que Deus me cumule de castigos se eu não estiver com você a minha vida toda. Diante disso, a sogra desarmou, né? Nossa, ela me quer bem de verdade. Nossa, ela me ama de verdade. Por que Ruth fez isso, gente? Porque Noemi estava sozinha, já era de idade avançada, ia ter que atravessar um país inteiro a pé sozinha. Não tinha metrô, não tinha carro, não tinha condução. Ela sabia que, muito possivelmente, Noemi poderia morrer nesse caminho. Olha a nobreza do coração de Ruth, né? A sensibilidade. Ela falou, não, eu vou cuidar de você. Eu não tenho laço de sangue com você, mas Deus nos uniu. Porque o laço nem sempre mais forte é constituído só pelo sangue, mas também pela união espiritual. Deus coloca pessoas na nossa vida que são como irmãos, que são como pais e mães, que são bênção dele. Quantas Ruths talvez Deus já colocou no seu caminho e você não percebeu, esperando que teu irmão fizesse aquilo, mas Deus te deu um que é mais que um irmão. Claro, não desprezemos os laços de sangue, que são vitais, né? Tem um vínculo espiritual profundo, mas Deus coloca no nosso caminho. E elas voltaram assim, nessa situação para Belém, sabe? Amarguradas, tristes, elas tiveram que recomeçar. Só que, gente, em nenhum momento a palavra diz que elas desanimaram, que elas tentaram suicídio, que elas desesperaram, permaneceram fiéis a Deus. E com humildade recomeçaram. Às vezes o que mais atrapalha a gente no nosso percurso na vida, filho, filha, é o nosso orgulho. A gente quer nós queremos estar sempre por cima da cocada, né? Sempre bem, aí quando a gente quebra, fale, perde o emprego, perde alguém, ai minha vida acabou. Não, sempre é possível recomeçar e nunca é tempo de desistir da vida, nunca é hora de desistir da vida, nunca é da vontade de Deus e é o certo a fazer desistir da vida, nunca. Resiliência, é possível recomeçar. Elas foram resilientes, voltaram para Belém e lá Deus as abençoou. Interessante que existiu uma lei
né, na cultura, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, que dizia assim, que quando um homem fosse colher uma colheita de milho, por exemplo, cevada, o que caísse no chão na hora da colheita, que era normal cair por causa do processo de manufaturação que eles usavam na época, né? Caía algumas espigas. A lei dizia, a lei bíblica, que não podia pegar. Caiu no chão, deixa para os pobres. Então eles chegaram lá, Noemi já era mais velha, Ruth foi trabalhar nos campos, pegar os milhos, os cevadas que caíam para alimentar sua sogra. Olha que nobreza. E lá Boaz, que era dono de um dos campos, né, viu aquela menina e falou, nossa, que mulher bonita, quem é essa mulher? Aí disseram para ela é Ruth, nora da esposa do finado Elimeleque, que era o seu parente. E naquela época, pela lei judaica, um parente de sangue deveria ou poderia casar com a viúva de um parente dele que tinha morrido, né? Ele já ficou de olho. Aí ela chegou em casa cheia de cevada e a sua sogra, Noemi, perguntou, onde você conseguiu tudo isso? Fui lá nos campos de Boaz. Aí a sogra já olhou e falou, sabia que ele é meu parente? Tava ajeitando. Aí a sogra foi dando conselhos para Ruth conquistar Boaz. E Boaz já ficou de olho. Aí a sogra foi dando conselhos. Olha que bênção ter uma pessoa idosa, sábia do nosso lado. Nós precisamos, gente, valorizar os idosos. Nós precisamos escutar os idosos. Isso eu admiro a minha sobrinha Maria Vitória, que tem 17 anos, e a geração dela. Minha sobrinha senta ao lado da minha avó, que é a bisavó dela, a italianona, cheia de histórias para contar, e vai ouvindo, e fica ali horas. Eu fico admirado da minha mãe, né? Na minha geração, a gente não tinha muito esse pique. Graças a Deus que essa geração, eu também era meio da pavirada antes de Cristo, né? Já contei minha história aqui. Mas que bonito, né? Você ouvir uma pessoa mais velha, quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria uma pessoa idosa tem a nos passar, quantas histórias. É uma oportunidade linda, é uma bênção de Deus. Valorizemos os nossos idosos. Hoje, com a pandemia, menos, claro, não dá. Mas e o celular? Usa esse bendito para ligar para a vovó, para o vovô, né? Então, Noemi foi dando conselhos. Passa o seu perfume, seu melhor perfume. Ele vai ficar deitado na eira depois da colheita, lá no celeiro dele. Você vai deitar do lado dele. E ela deitou. Quando ele acordou, ele viu aquela mulher lá, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou Ruth, eu vim aqui, tal, porque você é meu parente. Aí ele, com muito respeito, está escrito tudo isso no livro de Ruth, disse, olha, não vai acontecer nada entre nós ainda, nós não temos um vínculo nenhum, você vai dormir aqui do meu lado, eu vou te respeitar, você vai me respeitar, e amanhã eu vou atrás de um outro parente que tem mais direito do que eu, que está na linha de sucessão. Vou pedir para ele me conceder o direito. E no outro dia cedo ele falou, olha, saia antes de mim, antes do povo chegar, para ninguém pensar nada ruim da gente, né? Ela foi embora, falou para sua sogra, Noemi falou, esse homem vai resolver isso hoje. Ele não vai dormir antes de resolver. Passaram poucas horas, só veio o recado de Boaz, estou chamando Ruth. Moral da história, ele casou-se com Ruth, teve um filho chamado Obed. E quem cuidou do filho? Quem foi cheia, repleta, visitada pela alegria de uma criança? A Noemi, que tinha dito que seria amarga. A vovó cuidou do filho. E não é qualquer filho, não. Esse filho, Obed, foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi, o grande rei Davi. Vovô de quem? Hã? O vovô de Davi. Isso, justamente, o vovô de Davi. Ele foi o pai de Jessé, que, por sua vez, foi o pai de Davi, então o vovô de Davi, que foi o grande rei, cujo nome aparece em mais de 60 livros da Bíblia, do qual descende Jesus. Então veja bem, de uma pagã moabita que foi fiel a Deus, que foi resiliente, Jesus nasceu, né? Para ver que às vezes Deus ele subverte um pouco a ordem das coisas, né? Jesus nasceu, na descendência dele tinha uma pagã que foi fiel, que obedeceu, que veio para o povo de Deus, né? Então ela teve aquele filho e foi muito feliz com Boaz, que era um homem também de posses ali na região. E Noemi foi acumulada de uma grande alegria porque ela foi resiliente, porque ela não desistiu. A alegria de ter aquela criança. E todos os vizinhos, diz aqui o livro de Ruth, diziam, como Noemi está feliz com essa criança. E é ou não é verdade, gente? Eu sei que quando o pai e a mãe são novos, às vezes eles vêm, infelizmente muitas vezes vêm os filhos como motivo de preocupação, de gasto, mas depois que envelhece, vê a bênção que é ter um filho. Depois um neto, né? Que bênção que é para uma família. Gente, porque é natural. Por exemplo, eu, minhas irmãs, nós estamos envelhecendo juntos. Aí quando nós estivermos lá para os seus 70, 80, os parentes vão começando a morrer, às vezes a irmã morre ou eu venho a falecer, e vai ficando aquela coisa, né? Mas quando na velhice, você tem um filho que te dá um neto, gente, uma criança impacta positivamente a família inteira. Aí começa a avó a fazer videozinho da criança que deu o primeiro passo.
e manda para a tia. Aí a tia faz videozinho do seu neto e manda para a irmã. Aí a irmã manda para outra irmã. E é aquela alegria. Um filho é sempre bênção. Filho é sempre bênção. Sabe? Então, Noemi foi visitada por Deus. Por quê? Porque ela foi resiliente. Porque ela se dobrou, mas sem se deixar quebrar, né? Como Cecília Meirelles tem um poema bonito que ela dizia que eu aprendi com a primavera deixar-me cortar para depois me fazer inteira novamente, né? A gente se deixa cortar, dobrar, mas depois eu faço inteiro novamente. Sabe? Que história linda de resiliência. Mas por que eu estou falando isso? E por que eu estou relacionando o dom da resiliência com a mulher? Eu escrevi aqui no meu livro A Cura da Alma Feminina, olha, e eu coloquei aqui esse capítulo, é o capítulo 7, se eu não me engano, do livro A Cura da Alma Feminina, estou com ele em mãos, no qual eu falo sobre a resiliência, que é um dom feminino também, que é uma virtude forte naquilo, eu até brinquei aqui no livro, naquilo que muitas vezes foi chamado de sexo frágil. Será que é frágil mesmo? E por que a mulher tem essa tendência à resiliência natural? Entenda bem, não é que a mulher tem mais facilidade de sofrer, não é isso que eu estou falando. Sofrimento é desafiante para qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança. Estou querendo dizer que é um dom, que a mulher, se ela desenvolver, toda virtude é um dom e é uma tarefa, desenvolver. Ela tem biologicamente, fisiologicamente, uma estrutura que faça com que ela seja mais ela tenha mais capacidade de suportar, de tolerar, de ser resiliente diante da dor. Por que eu digo isso? Quando eu fui escrever esse capítulo, eu fui estudar, por exemplo, alguns fenômenos que acontecem com as mulheres. A menina, né, quando começa a menstruar, com que idade mais ou menos, Paula, hoje? Hoje está mais cedo, com 9, 10, mas o 9, normal 10? É 13. 13 seria. 12, né? Então imagina, vamos falar de hoje, com 9 e 10. Com a menstruação, acontece um processo de ruptura e descontinuidade hormonal dentro da mulher, né? Uma morte e um renascimento todo mês. Quando eu fui estudar para fazer esse capítulo, eu coloquei no capítulo do livro A Cura da Alma Feminina que a TPM, por exemplo, a tensão pré-menstrual, eu não sabia, estudando eu fiquei admirado. Ela pode gerar até 150 sintomas de dor diferentes. Eu vou até ler aqui o que eu coloquei no livro, eu imprimi aqui na folha. Olha, os sintomas podem ser irritabilidade, inchaço, mau humor, dor no seio, instabilidade emocional, vontade incontrolável por uma comida, por exemplo, um chocolate da vida, né? Além de sintomas físicos, como retenção de líquido, dores musculares, dores na cabeça, maior sensibilidade mamária, isso evoca dor. A menina, desde novinha, pelo seu processo fisiológico, ela vai sentindo a dor, e ela tem que lidar com a dor, né? A gente brinca com a TPM, eu sei que existem sintomas leves e moderados e mais fortes, né? Mas não é fácil viver isso, né? Eu imagino. É uma dor mensal. Além de falar da bendita cólica menstrual, né? Esse processo que o útero está pronto para se desfazer daquele óvulo que não foi fecundado, não recebeu o embrião. Então, para se desfazer desse óvulo, ele tem que despejar o sangue, né, que vai junto com o óvulo, só que para despejar o útero como se ficasse dando assim, essa contração, né? E aí vem a cólica menstrual, por exemplo. É a dor, tantas mulheres sentem. Eu sei que para nós homens é difícil até entender, porque eu sou bem honesto, para você mulher entender um pouco mais, né, que eu sou padre, mas sou homem, a vida da gente é sempre assim, linear, ó. Você tem dor, eu tinha dor quando eu chutava, eu jogava bola na rua e chutava o asfalto e arrancava a tampa do dedão, né? Essa era a minha dor. Eu não era acostumado assim, a ter fisiologicamente essa transformação. A mulher, ela vive cada mês uma morte e ressurreição, é o processo hormonal e é o processo lindo na qual ela se abre para a vida, como se o útero dela estivesse ali esperando o embrião para fecundar o seu óvulo e para gerar uma vida. A vida é uma bênção, né? É uma bênção. Eu digo, eu sei que não é fácil gerar, educar, pagar as contas, mas quem puder ter filho, tenha filho. Eduque na fé, eduque bem, é bênção. Você vai colher frutos lá na frente, né? Vai colher frutos lá na frente. Então, a mulher, o corpo feminino lida com essa dor. Gente, a dor do parto, as corajosas que têm o parto normal, né? Eu hiperencorajo, porque é saudável do jeito que Deus fez. Eu sei que é difícil, não estou aqui dizendo que tem que ser, estou sugestionando, estou dando essa sugestão, desculpa, porque tudo que é natural, né? É o processo da vida, é o jeito que Deus fez. E nos Estados Unidos as mulheres, muitas têm parto normal, a maioria hoje já, né? No Brasil está assim, começando essa dinâmica, né? Mas claro, isso é a decisão da mulher, não compete que ninguém de fora dizer. Mas a dor do parto, e mais uma vez eu digo, não é que para a mulher seja fácil passar por isso, mas a vida, a fisiologia, o corpo dela foi preparado para a resiliência, né?
Diferentemente da gente, às vezes a gente é mais molão, né? Como eu dizia essa semana, que a mulher às vezes com gripe, ela faz comida, ela tem telefone, ela reza o texto, ela cuida da criança, ela assiste canção nova. E às vezes o homem com gripe deita e fica, ai, né? Aquela coisa, nem todos, graças a Deus a gente tem alguns homens reagindo, mas tem alguns que, pelo amor de Deus, né? Todo respeito a meu time aí. É, homem não tem iniciativa para nada, casa com a mulher e se torna um filho da mulher, não é assim, tá errado. E mais uma vez eu quero dizer aqui também, mulher, que eu já preguei várias vezes para as mulheres que eu escrevi esse livro, faz uns anos já, né? Às vezes eu estou pregando, você pode estar pensando, mas tem que falar isso para meu marido, pro meu filho, pro meu vizinho. Não, essa pregação é para você. Um dia, eu tenho um livro para os homens, um dia eu vou vir aqui fazer uma série para os homens, mais para frente, quando der cedo eu venho e prego 5 dias sobre o livro Curar e Restaurar o Masculino, que eu já escrevi, lancei, pesquisas que eu fiz, bíblicas, científicas, trago. Mas agora, mulher, é para você, não tem mais. É mais o meu marido. Se o teu marido não faz o que ele precisa fazer, seja você a mulher que você precisa ser. Pronto. Você não pode entrar na cabeça do seu marido e obrigá-lo a mudar para se tornar o que ele precisa ser. Então, enquanto isso, você vai se tornar a mulher que você precisa ser. Porque eu escuto muito, com todo respeito, depois de pregação para as mulheres dizendo, mas é o meu marido que tem que ouvir. Não, é você que tem que ouvir, não é você que está assistindo. Para você esse conteúdo, né? É para você. Então, e outra coisa, não dá também para falar de todos os assuntos ao mesmo tempo, porque às vezes também quando eu estou pregando para as mulheres eu percebo, padre, mas e isso? Eu estou falando de um assunto, né? Cada dia um assunto, né? Porque não dá para eu abrir todas as janelas do mundo em meia hora de pregação aqui no Sorrindo. Mas tem o livro A Cura da Alma Feminina que você pode ler, você encontra os outros livros da Canção Nova, pense sobre isso, se permita refletir. Então, Deus chama cada um de nós à resiliência e chama as mulheres à resiliência também. E eu tenho pouquíssimo tempo, que o tema, graças a Deus, é um tema extenso, tenho pouco tempo, mas eu quero dizer alguns comportamentos, posturas que a gente precisa incorporar que ajudam a gente a viver a resiliência. Veja bem, Noemi e Ruth foram resilientes, não entregaram os pontos, recomeçaram, lutaram, continuaram firmes na fé, na esperança, na caridade, no amor a Deus e aos outros. E Deus as acumulou lá na frente, né? Elas continuaram sendo quem elas precisavam ser. Ruth servindo, Noemi sendo uma mulher de fé. E interessante, o que chamou a atenção de Boaz em Ruth foi perceber o jeito que ela cuidava da sogra, está escrito aqui no livro. Você que cuida da minha parente daquele jeito, com tanto amor, que largou tudo para cuidar dela, naquela hora despertou nele. Essa mulher é diferente. Essa mulher tem uma virtude diferente. Uma mulher dessa eu quero comigo. Então seja resiliente, permaneça sendo bom. Não fique bom, fique arranjando culpados para se revoltar e para não fazer o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Seja quem você precisa ser, seja uma mulher virtuosa, mesmo no meio da tempestade, do deserto. Então, algumas posturas que tem uma pesquisa interessante na revista Exame, de alguns especialistas, falando sobre como essa virtude é importante para o mundo empresarial, para a vida espiritual, para a vida dos relacionamentos, né? A resiliência. E eu já acrescento aqui que a mulher, você é mulher, Deus já colocou na tua alma, mas você tem que desenvolver. Todo dom é tarefa. E toda virtude, para se tornar forte, precisa ser acompanhada de outras pequenas virtudes, outras pequenas posturas. Então, algumas posturas aqui importantes para que você seja uma pessoa resiliente. Primeira delas, encare as mudanças e as dificuldades como oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de maturação, de se tornar mais maduro, oportunidades de se tornar uma pessoa melhor, mais forte. Foi isso que Noemi e Ruth fizeram. Não deu aqui? Vamos voltar, vamos para a nossa terra. Lá passou a fome, vamos recomeçar. Não tem o que comer? Vai lá pegar a cevada que está caindo do carrinho dos coletores, dos agricultores, não é? Vamos recomeçar. Encare as dificuldades e as mudanças como oportunidades, não como causa decreto da sua derrota, não. É sempre possível recomeçar. Desistir não é uma opção, tá? Com você mesmo que eu estou falando. Desistir não é uma opção. Deus te ama, Ele está com você. Vai, caminha que Ele vai mudar esse cenário, Ele vai realizar o que é impossível, Ele vai abrir novas portas, independente do que tenha acontecido. Segunda realidade importantíssima para que nós nos tornemos pessoas resilientes. Não precisava nem dizer, né? Mas cultive a virtude da esperança.
Esperança em Deus. Acredite que de Deus a gente pode esperar coisas boas. Acredite que Ele vai lá na frente te acumular de bênçãos. Cultive a esperança, sem titubear. Mesmo sofrendo, às vezes chorando, cabe ter os momentos de desânimo, sim. Cabem na nossa vida, nós somos humanos. Mas que eles não sejam soberanos. Terceira atitude para quem quer viver bem a virtude da resiliência. Olha, os especialistas nessa pesquisa da Exame diziam que uma virtude essencial para que você seja resiliente é cultivar o bom humor. Ou seja, é ter a capacidade de ter bom humor, de rir nos momentos de tensão e de estresse, de não deixar a amargura, a tristeza, o negativismo dominar você. Gente, eu já falei aqui e repito, essa é uma das virtudes que eu mais admiro e prezo numa pessoa, o bom humor, que eu quero sempre ter a capacidade de ter, de rir, de brincar. É interessante, às vezes a gente que é padre, tem pessoas, às vezes pessoas mais conservadoras, né? Acham que porque o padre está rindo, o padre é imaturo, é irresponsável. Pelo contrário, rir é sinal de maturidade. Tem que brincar, tem que rir mesmo, a vida já é pesada. Bom humor ajuda a gente demais. Não é porque brinque, faz uma brincadeira que você é imaturo ou não tem autoridade. Não é isso. Ter autoridade é ser sempre carrancudo? É isso que é ser uma pessoa séria? Não. Cabe na seriedade, sim, o bom humor, o sorriso, a brincadeira, né? Outra característica importantíssima para você cultivar a virtude da resiliência. Ter a capacidade de meditar e de refletir diante daquilo que não dá certo. Reflita, por que não deu certo? O que está acontecendo? É ter uma capacidade sensata de análise, né? Olhar o mundo, como eu disse. Ai, padre, eu estou sofrendo, me ajuda. O mundo está sofrendo, não é você, somos nós. É hora de nós nos unirmos como família e como comunidade humana, como cristãos, para ajudarmos uns aos outros, para consolarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, né? Então é preciso saber refletir, aprender com tudo que acontece. Outra realidade muito importante para que nós nos tornemos resilientes é não culpar os outros, segundo essa pesquisa, não culpar os outros pelos nossos fracassos, pelos nossos sofrimentos. O que você quer? Ter alguém para culpar ou recomeçar a ser resiliente e ser feliz? Tem gente que escolhe a vida inteira se esconder atrás do sofrimento, porque o sofrimento é uma muleta para a pessoa, porque o meu sofrimento faz as pessoas me darem atenção, faz as pessoas terem dó de mim, fazem as pessoas me tratarem como uma vítima. Mas se você quer ser resiliente, aprenda a não ficar culpando os outros e a não se vitimizar. Levanta! Tira um proveito do sofrimento que aconteceu, aprenda com ele, reze todos os dias, porque a nossa resiliência é sustentada pela oração, pelo encontro com Jesus, o joelho no chão todos os dias, e vá para frente, seja resiliente em Deus, com o Senhor. Você reza um pouquinho para nós, Paula, por gentileza? Nossa, que bênção, Padre, poder refletir sobre tudo isso, sobre o que são os nossos dons e nesse momentinho, porque Deus ele é capaz de realizar em instantes. Não importa o tempo que você tem na agitação da sua vida, agora respira fundo aí. Nesse momentinho, já vai entregando ao Senhor as suas intenções, como está o seu coração. Se você anda muito agitado, muito preocupado, permita ao Senhor agora com o seu amor te visitar nessa manhã. Vou pedir para o Márcio cantar essa música para que você também permita que o silêncio entre no teu coração, na agitação dos seus pensamentos. Enquanto o padre pregava, me vinha muitas pessoas agitadas por tudo que tem acontecido nos últimos dias. Permita que o silêncio de Deus, que a voz de Deus chegue aí e acalme o seu coração. É o que vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que independente dos movimentos externos, né, ou aqueles que se movem dentro de nós, muitas vezes, e que nos impedem de sermos resilientes, que eles deem lugar ao movimento do Espírito. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim,
move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E você aguenta firme. Como diz o Monsenhor Jonas, a Bíblia aqui para nós, eu quero repetir para todos nós. Aguenta firme, você é resistente sim. Você que tem enfrentado tantas dificuldades, coloque no Senhor a tua esperança. Acalma o teu coração. Enxerga aí os dons que Deus te deu. Permita que esses dons sejam assim, venha para fora, aflorem. Permita. Se a vida está te podando muito, tirando as coisas de você, permita que os dons que você nem conhecia que você tinha, né? Você tem. Deixa ele aparecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai mostrando para as muitas pessoas que perderam seus empregos que é possível recomeçar. Você pode olhar tantas pessoas que se reinventaram, aprenderam a fazer bolo, aprenderam a fazer doce, costurar. Obrigada, Senhor, por tantos exemplos que nós podemos olhar. Em vez de ficarmos presos aos nossos problemas, também olhar os irmãos e poder ajudar. Percebe aí em você, o que você pode hoje, nesse dia, não ser egoísta, não olhar só para você, mas olhar para quem está próximo de você. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos visita nessa manhã, nos recordando que com o Senhor nós podemos descobrir os nossos dons e retomar aí a resiliência, né? Ganhar esse presente do céu que é a resiliência. Eu anotei aqui, encarar as mudanças como oportunidades, cultivar a virtude da esperança. E aí? Você tem sido aquele que só traz negativo ou leva a esperança? Esperança, cadê você? O que fazer para não entrar em desespero, né? Cultivar a virtude da esperança, cultivar o bom